Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down, don't let me down. Don't let me down, down, down. Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as leis abolicionistas. O abolicionismo foi um movimento que visava a abolição da escravatura e do comércio escravo e aconteceu durante o Iluminismo no século XVIII. Foi uma forma representativa do ativismo político durante o século XIX. Na década de 1840, as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra estavam abaladas por conta da tarifa Alves Branco. O que era a tarifa Alves Branco? A tarifa Alves Branco era a taxa alfandegária que foi ampliada dos produtos que eram importados para o país. No ano seguinte, os ingleses aprovaram a Lei Bill Aberdeen. O que era a Lei Bill Aberdeen? Era uma lei que dava o direito das embarcações serem confiscadas. E toda embarcação que tinha escravos ou representava o comércio escravo era abolida. Por quê? Por conta disso, os ingleses estavam pressionando o Brasil para que o Brasil acabasse com a escravidão. Mas a Inglaterra era esperta. Eles não estavam fazendo isso só por algo humanitário. Eles estavam fazendo isso como estratégia. Que quanto mais os escravos eram considerados como pessoas, eles se tornavam consumidores de seus produtos. As pressões internas também estavam acontecendo no Brasil. Era principalmente de grupos de classe média urbana. E ocorriam várias manifestações e protestos para pressionar o governo para que acabasse logo com a escravidão no Brasil e com o comércio escravo. Além do mais, começou a ocorrer fugas e revoltas de escravos que principalmente aconteciam na região sudoeste do país. E foi nesse contexto histórico que o governo brasileiro começou a aprovar leis e foi abolindo aos poucos a escravidão. E aos poucos também a população, os brasileiros começaram a se acostumar, começaram a se adaptar novamente a uma rotina, vamos dizer assim, mais leve. Agora vamos entrar ao vivo com a repórter Suelen. Fala daí, Suelen. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Andréia. Olá, pessoas. Então, a ideia de abolicionismo começou a ser propagada na década de 1880, simbolizando a união de pessoas interessadas em acabar com o comércio e o trabalho escravo, de forma que esta ideia política e social colaborou com o fim da escravidão no país. Os movimentos populares interessados nesse fim da escravidão eram diversos. Eram formados principalmente por negros, além de profissionais liberais que buscavam essa separação de império e colônia. Algumas leis foram criadas para beneficiar os escravos daquela época. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que colocou o fim ao tráfico de escravos que vinham por navios negreiros daquela época. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, que determinava que os negros nascidos de mães escravas estariam livres. E logo depois dessa lei já veio a Lei dos Sexagenários, que são aqueles idosos a partir de 65 anos, eles também eram livres. Só que é claro que havia um problema maior diante de todas essas leis. Porque a maioria dos escravos negros, eles não faziam a mínima ideia da própria idade deles. Então, como é que eles iriam estar livres se eles não sabiam a sua idade? Como a do sexagenário, essa lei.
E se eles soubessem a sua idade, como eles iriam conseguir um trabalho decente, sendo que eles eram escravos, eles eram ex-escravos ou então descendentes deles. Então, naquela época, como tinha todo esse preconceito, eles não iriam conseguir um emprego decente. Bem, mas a vitória veio em 13 de maio de 1888, através da princesa Isabel. Foi ela quem assinou a Lei Áurea, que aboliu totalmente, definitivamente, a escravidão no país. Com essa lei, ela conseguiu libertar em torno de 700 mil escravos do Brasil naquela época, que ainda era muito forte. Os abolicionistas, ou seja, aqueles que opunham a mão de obra escrava daquela época, pertenciam a diversas classes sociais, envolvendo religiosos, escravos, brancos, intelectuais, a elite política, republicanos, e tinha entre mais baixo, classe mais baixa ou classes mais altas. Porém, Joaquim Nabuco foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, foi um dos mais destacados abolicionistas, sendo, portanto, um dos principais. Ele foi um dos principais representantes parlamentares dos abolicionistas durante aquela época. Foi ele, juntamente com José do Patrocínio, José do Patrocínio, aliás, foi um importante jornalista e ativista daquela época também, que objetivou uma colaboração à abolição da escravatura. Ele, juntamente com Nabuco, foi fundado em 1880 a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Antes do Brasil, outros países passaram pelo mesmo processo que o Brasil passou, e eu vou citar alguns exemplos. A Dinamarca, por exemplo, foi o primeiro país a abolir a escravidão no ano de 1792. Portugal, ele aboliu a escravidão no ano de 1761. Isso aconteceu por causa de uma lei que foi sancionada pelo Marquês de Pombal. Mas mesmo assim o Império fazia o transporte de escravos para as colônias portuguesas, mas definitivamente teve fim no ano de 1861. A França, por sua vez, ela só decidiu abolir a escravidão depois da Revolução Francesa, que foi no ano de 1794. Mas mesmo assim continuava tendo escravidão. Mas no ano de 1848, que a escravidão foi abolida mesmo e extinguida do país. A Inglaterra foi um dos países que mais ficou em cima de Portugal para acabar com a escravidão aqui do Brasil. Mas, como todos já sabem, o Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão só em 1888. No Reino Unido, a abolição aconteceu por causa do Ato contra o Comércio de Escravos, que aconteceu no ano de 1807, que proibiu a escravidão no país. Nos Estados Unidos, aconteceu só em 1863 por causa de uma lei que foi sancionada por Abraham Lincoln, mas mesmo assim tinha alguns estados do país que já tinham abolido a escravidão anos antes da definição geral. Mas era isso, Não, acabou. Então foi isso, galera. Por hoje é só. E não se esqueça de se inscrever no canal. Dá um like. Maroto. E a gente vai mandar um abraço especial pra nossa professora Kátia, aquela linda, cara. Você vai dar um 10 pra gente aqui, professora. Olha onde isso, a gente tem ponto, professora. A gente tem ponto na orelha. E, se Deus quiser, na sua matéria, né, professora? Fica a dica. Muito obrigada pela atenção. Beijos, até mais. É nóis. Até a próxima, pessoal.